E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 maiores erros ao você operar a retração de M15 na prática. E são 5 erros que vai te ajudar a você ser muito avançado, não só na retração de M15, mas em vários outros operacionais. E se for ficando até o final do vídeo, os últimos erros que eu vou falar são cada vez melhor. Então fica até o final para você não perder nenhuma dica que pode te ajudar muito a avançar em opções binárias. Então tá aqui, ó, os 5 maiores erros, e fica até o final para você entender cada coisinha, cada detalhe que eu vou explicar, cada um bem detalhado. Então o primeiro aqui é região para puxar o preço. Segundo erro é região de força, você não se atentar nisso. E depois canal de M5, canal de M1 e analisar gráfico menor. Aqui não é sobre tempo maior, aqui é como você analisar o que o gráfico está fazendo num tempo menor para você operar a retração de M15. Então fica até o final aí para você aprender bastante coisa. Então primeiro de tudo, você já aprendeu como operar uma retração de M15, né? Você sabe que você tem que ter duas marcações, suporte ou resistência, para você depois vir aqui no terceiro e você entrar aí na operação. Agora, o que é esse aqui, região para puxar o preço? Vamos supor aqui, ó, que você tem as duas marcações e depois você tem uma região mais embaixo aqui. Depois vem e faz outra aqui, ó. Faz o do fundo aqui, bastante interessante, porque você tem os dois pontos bem aqui, ó. Dois pontos você tem no terceiro para poder operar a retração de M15, que vai ser bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Só que você tem, ó, você tem aqui outras marcações mais embaixo. Calma aí, deixa eu fazer essa linha melhor. Tem aqui outra marcação. Ixi, essa linha tá meio doidona, hein? Tá, mas vamos deixar aqui sim mesmo. Então você tem aqui, ó, duas marcações de suporte um pouco mais embaixo. E às vezes, você tem que ficar bastante atento. Se realmente as velas anteriores deixar bastante pavio, não mostrar nada de reversão, essas velas anteriores aqui, para você poder pegar aqui e não preferir aqui embaixo. Qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe já é motivo de você não entrar aqui e esperar tocar aqui embaixo, porque vai ser muito melhor você pegar na região mais distante. Porque o que pode acontecer? Região que tá top, mas se eu tenho uma região um pouquinho mais embaixo, o que pode acontecer? Ele pode ir lá tocar e depois não dá tempo de respeitar a marcação de cima. Isso que é a região para puxar o preço. Então fica atento, sempre regiões bem próximas aí de onde você escolheu como ponto de marcação, o ponto que está dentro do filtro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma resistência. O que tem a resistência? Ó, tem dois pontos. Considere que aqui está no gráfico de M15, ó. Aqui só para você pegar o exemplo. Tá no gráfico de M15, eu tenho aqui, ó, duas resistências confirmadas, ou seja, no terceiro ponto, se vier dentro do filtro, eu posso entrar na retração. E o que acontece? Nasceu aqui, ó, deixou o terceiro ponto, respeitou, ok. No quarto ponto também é muito forte você pegar a retração. E vamos supor que aqui na frente, você considerando essas duas aqui em marcação, aqui vem dentro do filtro, ó, deixando pavio, nasce aqui. E você entra aqui, ó. Só que você tem esse aqui, ó, esse topo mais. Ou seja, você entra aqui, ele respeita só o de cima. Deixa aqui, ó, pavio. E não respeita aqui, ó, a marcação que tá tudo dentro dos filtros. Então fique mais atento. Prefere também buscar regiões mais distantes. Se tiver aqui, ó, bem pertinho, prefiro pegar aqui, ó, nesse ponto de resistência um pouquinho mais em cima. A não ser que vem deixando muito pavio. Por exemplo, aqui, ó, essas duas velas deixou muito pavio. Aí viesse tocar aqui nessa vela, ó. Aí beleza, ó, deixou muito pavio, você pode pegar aqui. Mas se estiver deixando, tipo assim, um pavio considerável, mas não tão grande, prefere pegar uma região distante. Então você tem que ter a malícia nesses mínimos detalhes. Se você vai poder pegar aqui ou um pouquinho mais em cima. Que realmente ela pode parar aqui no meio e respeitar só um pouquinho a distância, a região mais distante. Isso vale para tudo, tá? Qualquer operacional, um falso suprimento, uma marcação de a região de falso suprimento, a região de pullback, pode ter duas bem próximas. Então fique bem ligado a isso. Vamos para o próximo erro aqui, que é você não conferir região de força, né? O que seria isso aqui? Você tem aqui, ó, depois ele vem e forma aqui um fundinho mais em cima. Depois o que ele faz, ó, ele vem, forma aqui essa região, ó, uma região aqui de suporte um pouco mais em cima. Ele vem, rompe aqui, ganha força aqui e depois vem buscar a sua retração de M15. E às vezes vem tudo bonito, ó, vem aqui com velas deixando pavio, ó. Ela deixando pavio, mas ganhou força nessa região aqui, ó, fazendo assim um pullback e depois rompendo a sua retração de M15. Então fique bem atento à região de força, né? Pode ser tanto a região de suporte ou resistência quanto uma linha de tendência. Às vezes ele tá vindo aqui, ó, e vem na linha de tendência e acaba rompendo. Mas talvez a gente é mais complicado a gente ver a região, né? Que pode ter ganhado aqui uma força. Às vezes tocou apenas um pavio aqui, ó, você nem percebeu e tá tão atento aqui, ó, na região muito boa, que você acaba esquecendo que ele acabou de fazer aqui, ó, a força indo contra aí
a sua retração. Vamos ver no gráfico aqui se a gente consegue achar um exemplo. Vamos considerar aqui, ó, essa marcação de suporte. Vamos imaginar que já tem aqui, ó, uma outra região aqui que já está confirmada com a retração de M15, né? Formou um ponto aqui e esse daqui. E eu tenho aqui, ó, um ponto aqui de resistência bem em cima. E o que que ele vem aqui, ó? Ele vem acumulando, ganhando nessa região aqui. E olha a vela de força que aconteceu, ó, indo lá no suporte. Aí você entra aqui, não vê aqui, ó, que tem uma pequena resistência aqui, ó, formada por duas velas. Ele acaba de parar em cima, ganhar força e tocar lá na sua marcação de suporte, que está muito forte, e acaba rompendo, dando aqui até aqui uma vela de força. Olha o tamanho dessa vela, porque ganhou força nessa resistência aqui, ó. Isso que é região de força, né? Que é você estar ali focado numa região, né, esperando ir lá tocar, e quando você vê, ele toca aqui, ó, no outro ponto que formou, né, fazendo um pullback aí e ganhando força, indo contra a sua marcação, a sua retração de M15. Mesmo que você vendo ali que tá tudo dentro do filtro, mas ele ganha força tocando uma região aí de força, né? E acontece, você pode evitar bastante loss analisando desse jeito, prestando bastante atenção na hora de operar. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo aqui e ativar o sininho para você receber as notificações e ver os vídeos que saem toda semana nesse canal. E claro, deixa um comentário aí para estar ajudando esse vídeo, que ajuda bastante para ele ser mais divulgado pelo YouTube. Então deixa o seu comentário aí que eu vou estar respondendo você com certeza. Vamos para o terceiro ponto aqui, que é um erro aqui, que é você ficar só ali no gráfico de M15, ó. Você fica aqui, ó, vem M15. Aí vem, faz suas marcações, vem aqui, marca a linha horizontal, vem aqui e marca aqui o suporte, vem aqui e marca a resistência. Você só fica aqui, ó, e esquece de passar o gráfico para M5 na hora de for tocar, ó. Vamos supor que eu tenho aqui essa resistência confirmada, já tenho, ó, aqui atrás os pontos confirmados e M15. Na hora de tocar, o que acontece? Só fica aqui, ó, agarrado aqui. E o que você não percebe quando você vai para M5? Na hora que for tocar aqui na sua retração, pode ter um canal de M1 aí, ó. Aí, por exemplo, ele toca aqui e vai contra essa operação e acaba rompendo. Então o canal você sempre tem que marcar, ó. O canal eu posso marcar tanto aqui, ó. Então vai você, aí eu marco também, posso marcar a resistência. Ficou certinho na resistência lá em cima, ó, como você pode ver. Então poderia também operar aí só por causa da resistência, ó. Então o canal de M1 ele pode tanto confluir também quanto você evitar o loss. Se tivesse um pouquinho mais em cima aqui, ó, e você entrar aqui, o que poderia acontecer? Você poderia tomar o loss, porque ele talvez ele ia querer buscar aqui em cima o canal. Então fique bem atento aí, ó, em gráfico de M5 para você perceber os canal que faz, se vai estar indo em favor da sua retração de M15, se vai estar indo contra, e você pode evitar. E vai por mim, você vai evitar muito loss usando o canal o tempo todo, ó. Quando tiver uma tendência de alta aí, já marca o canal, tanto no suporte, tanto na resistência, ó. Suporte é aqui fica embaixo, ó, e a resistência aqui fica em cima aqui no canal. Marca os dois e considere os dois. Aí ele começou aqui, ó, a descer. Marca aqui a resistência de baixo, tanto na resistência, tanto no suporte, ó. Então poderia marcar assim, ó. Aqui no suporte não ficou tão bonito, né? Poderia marcar, o certo seria, tem muito certo, né? Mas ficaria mais bonito assim. Foi lá próximo, depois resolveu romper, né? Não foi buscar o suporte, rompeu a linha de tendência. Depois, ó, ele veio e continuou, ó. Você vem e marca aqui, ó, marca tanto o suporte quanto a resistência. E vai marcando toda hora, ó, que o gráfico estiver, ó, subindo, você vai marcar o suporte e a resistência do canal. O gráfico começou a descer, você vai marcar o suporte e a resistência. Começou a subir. Sempre vai ter um canal se o gráfico estiver subindo e descendo. Só não vai ter canal se o gráfico estiver lateral. Mas mesmo assim pode ter, que agora o que é o próximo aqui. Se o canal tiver lateral em M15 ou M5, o que pode acontecer? Pode estar um canal apenas em M1. Então se está aqui no gráfico de M15, é um gráfico que as velas demoram mais. Então às vezes uma vela aqui, ó, de M15 pode estar formando um canal em M1 e você não vê aqui porque é apenas uma vela de M15, ó. Mas em M1 são 15 velas. Então com certeza pode estar formando um canal aqui, ó, de baixo e você não perceber. Então por isso que é muito bom, ó, você vê aqui, ó, em M1 e eu observar aqui, ó, o que tá formando. Ó, esse canal aqui, ó, em M1. E provavelmente esse canal aqui só veio em M1. Acho que nem em M5 vai dar pra ver, ó. E olha que o canal tá muito bonito, ó, em M1. Marquei ele aqui, ó. Ó, canal bonito. Canal que tá tocando no suporte e na resistência do canal. Olha aqui só.
Provavelmente se eu passar aqui para M5, ó, vai estar bem difícil de enxergar. Vou passar para M5. Olha só tá a vela de baixo. Então tá mais bonito de ver ele em M1. O que tem o canal, né? O que tem o canal? Vamos supor que você tem uma marcação bem aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó, do que eu tô te dando, ó. Tem uma marcação aqui, suporte, ó. E o canal tá aqui, ó. E você quer entrar aqui, ó, em M15. Vamos supor que você tá em M15 e você quer entrar aqui. Ela tá indo esticado, tudo. Só que tocou na resistência do canal. O que acontece? Ele vai buscar o suporte do canal. E olha o que fez. Aí vai lá, toca lá e fica por lá. Você acaba tomando loss aqui por quê? Por conta de apenas um canal M1 você não consegue enxergar. Então sempre quando estiver dando uma oportunidade em M15, passe em M5 e M1 e veja se está formando os canais, se está de acordo aqui, está a favor da sua retração de M15. Por exemplo aqui, ó, suporte, ó. Ó, o suporte, ó, quando várias vezes respeitou, ó. Tanto ele rompeu aqui, respeitou, rompeu aqui, respeitou, rompeu aqui, respeitou. Só que os canais que tá formando lá em M5 e M1, analisa, vê se vai estar a favor. E vamos por último e um dos melhores, que é analisar gráfico menor. Aqui que tá a cereja do bolo. Bom, então eu marquei aqui, ó, o próprio M15, esse suporte aqui, bem forte. E ele respeitou aqui várias vezes. Aí vamos por aqui, ó. Aqui mostrou a rejeição, próximo. E essa vela foi tocar esticado. Vamos ver que horas que essa vela foi tocar. Aqui deu uma operação, tá? Porque lá ao ponto de 9h15 da manhã. E ele foi tocar 2 horas da tarde. Ou seja, a distância de horas está correta. E ele foi tocar 2 horas em ponto, né? A vela de 2 horas. Ou seja, tem maior, não tinha que se preocupar. Tanto com M30 nem H1. Só que o que eu tinha que se preocupar? Aqui foi 2 horas, né? Tinha que ver aqui em M5 como é que tá, tem menor, gráfico menor, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui a vela de 2 horas aqui, ó, nasceu aqui e foi tocar no tempo correto, ó. Tocou na segunda vela, de 2h05 para 2h10. Para você operar a retração de M15, você tem que estar nos primeiros 10 minutos da vela de M15 e tocou no tempo correto, show de bola. Só que se M5 tivesse vindo aqui, ó, deu uma tendência de baixa, depois 2 velas de alta e depois a vela aqui, ó, nasceu e vai lá tocar. O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu um padrão N. E esse padrão N, você só olhando em M15, você não vai ver ele. Por isso que você tem que analisar gráfico menor. Pode acontecer um padrão N, uma linha de tendência, que ele pode acabar de tocar aqui e depois ir lá tocar. Talvez essa linha de tendência não vai dar para você ver em M15, por conta que pode ser apenas uma vela, 2 velas aqui e um pavio aqui em M15, mas em M5 pode ter uma linha de tendência e ele acabar de tocar e ir lá depois na sua marcação. O que mais pode acontecer? Talvez em M5 ó, tem uma resistência que ele pode ter ganhado força. Aí vale você analisar, né? Por exemplo, essa resistência aqui está bem distante, ó. Tocou aqui 2 velas, olha o tamanho da distância. Ou seja, está bem distante. Mas se fosse mais perto aqui, ó, acabar de tocar aqui e depois ir lá buscar a sua marcação de suporte, ia ficar bem perigoso. Pode acontecer outros padrões gráficos, né? Figuras gráficas em M5 que em M15 não dá para analisar. Então o gráfico melhor você vai ter que analisar aqui, vai ser M5 para você estar operando na M15. E M1 você vai analisar mais o que? Mais canal, né? Aqui você não vai se preocupar com o padrão N, porque é apenas uma vela de 1 minuto, então é bem rápido aqui o movimento, então você não vai se preocupar com figuras gráficas em minuto. Apenas em M5 você vai se preocupar com figuras gráficas. Em M5 pode fazer um efeito ao você operar em M15. E essa operação aqui, quem pegou foi incrível, essa retração de M, exatamente nessa vela, porque acabou de iniciar tempo maior, região correta, respeitando muito o tanto de pavio que estava deixando. Então quem pegou aqui a operação aqui fez muito correto, não tinha nem tendência pelo jeito aqui. Contra, realmente não tinha. E esse foi o vídeo dos 5 maiores erros da retração de M15. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que realmente tenha te agregado em alguma coisa. Eu vou deixando aqui, ó, esse vídeo aqui pra você estar assistindo e adquirindo mais conhecimento. Então clica nele e assista. E não esquece de deixar aí o seu comentário e o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!